Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. E Oi, aí, oi, Carol, Rafael, tudo bom? tudo jóia? Tudo bom. Carol, obrigado por nos receber assim de supetão para essa live meio improvisada, mas que eu tenho certeza que vai ser fantástica para os nossos seguidores conhecerem um pouquinho mais de você, um pouquinho mais do seu trabalho e sempre um pouquinho mais do Partido Novo, né? Que a gente tem um prazer imenso de estar falando dele e sempre muito bem representado por todos os candidatos. Então, vamos falar um pouquinho de você. Conta um pouquinho para a gente da sua história. Eu sei que você é advogada, colega minha. Sou. Bom, vamos lá, gente. Obrigada pela honra de estar aqui. Eu sou Carol Esponza, sou advogada, sou mestre em políticas públicas pela Hertz School of Governance em Berlim. Eu tenho pós-graduação também em escola austríaca. Eu tenho um escritório de registro de produto na Anvisa há mais de 25 anos. E eu sou primeira suplente aqui no Rio, né, de deputada estadual. Fui candidata também em 2018. Não sou deputada hoje por 800 votos, fiquei ali, fiz quase 17 mil votos, com uma campanha super enxuta. E esse ano eu estou vindo a deputada federal, né? Um pouquinho mais organizada do que eu vim em 2018. E eu sou. 2018 foi estadual, né, Carol? Oi? 2018 foi estadual? Vim estadual, sou a primeira suplente de Maneiro. estadual. E a minha tese de mestrado foi sobre práticas anticorrupção. Eu ganhei uma bolsa do governo da Noruega para escrever. Eu fiz parte de um grupo de pesquisa da minha orientadora ali na PPD, é uma referência hoje no mundo em prática anticorrupção. Fiquei ali um ano estudando isso, e a grande conclusão ali da minha tese de mestrado, a ideia era que o governo da Noruega tinha essa intenção de pagar, né, e todos esses países mais ricos do mundo, eles transferem uma parte do PIB para países em desenvolvimento. E a ideia foi que essa pesquisa se tornasse assim, quase que uma bala de prata ali. O que você faz enquanto país para que mude a corrupção do país? E a grande conclusão, assim, é que na verdade não existe isso, né? Não existe uma fórmula mágica, não existe um indicador ali que aquilo ali seja o responsável por a corrupção num país. O que existe são práticas de dia a dia, sempre como a sociedade se percebe, né? A gente que todos os rankings que medem a corrupção hoje no mundo é uma percepção, é como a sociedade se vê enquanto corrupta ou não. E o que eu entendi é que como a gente muda isso, são com pequenas práticas do dia a dia, assim, são com políticas do dia a dia. E aí eu voltei no mestrado, acabei voltando para a iniciativa privada, ali fui trabalhar com isso, mas eu tive um assalto muito grande aqui na minha casa em 2018. Ficou todo mundo amarrado, meu neném era muito pequeno, estava aqui comigo. Aquilo mexeu muito comigo. Quando acontece uma coisa assim na sua vida, você tem duas reações. Você foge, você paralisa, ou você decide mudar aquilo que você acha que deveria estar sendo mudado e você não participou disso. Acho que não existe vítima, não Enfrenta, né? existe sempre um responsável, o que você não construiu para a sua sociedade, né? E aí eu me filiei ao Novo, comecei a ajudar no Partido Novo, porque exatamente o Novo era exatamente tudo aquilo que eu tinha estudado no mestrado, né? Um partido político que não é uma crise de rinite, que não é uma não surgiu de um outro partido político, ou de igreja, ou de qualquer coisa assim. São Uhum. cidadãos comuns que estão cansados dessa velha política que resolvem fazer alguma coisa diferente para a sociedade. E aí eu comecei ajudando muito no Novo, não queria ser eu a candidata, não queria estar aqui na minha cara a tapa, porque é dureza, a gente recebe muito mais crítica, tanto que elogio, mas tem a famosa cota feminina, o Novo estava com essa dificuldade em 2018, porque a gente corta as mulheres do processo seletivo, completamente diferente dos outros partidos que tem mulheres laranjas, a gente tem mulher de laranja aqui, mas não laranja, a gente faz o processo seletivo igual para homem e mulher, todas têm que passar no processo seletivo, e as mulheres estão acho que mais desacreditadas da política do que os homens, assim, em média, né? O que a gente vê, assim, é mais difícil de fazer com que as mulheres se envolvam. E aí me envolvi. Eu não sei se você, eu não sei o que você acha disso, mas eu tenho uma percepção que a mulher ela não se enxerga muito na política. Ela tem, essa é uma barreira muito grande que a gente tem que romper, né? São séculos de tradição da mulher estar meio afastada e eu acho que ela não está se vendo. Então esse é o grande problema. Ela não se enxerga preenchendo cargos públicos, né? Não se enxerga participando. Eu acho que a política, assim, como um todo, não só para a mulher, ela ficou uma coisa um pouco diferente, muito distante do cidadão comum. A gente tem uma sensação de que a gente vota. Primeiro que as pessoas não sabem quem votou. Ou quando sabem quem votou, mal sabem o que faz um deputado, qual é o que exatamente faz um deputado federal, estadual, um senador, qual é a diferença ali entre os cargos. Quase ninguém sabe da importância do poder fiscalizatório, né, de um deputado. Acho que é só uma coisa de fazer mais lei, ou a gente recebe direto no inbox, você vai me ajudar a furar a fila do SUS, umas coisas assim que
Imagina. Então, a percepção comum, assim, do cidadão é uma coisa, ou uma troca de favores, ou uma coisa muito distante. E aí eu acho que veio historicamente assim mesmo, né? Os homens sempre participaram mais da política, as mulheres sempre não foram ter interesse exatamente porque isso era meio que um jogo de carta marcada ali, uma coisa meio obscura, as mulheres não foram tendo incentivo para participar disso. Não sei, a gente tem 53%, né, dos eleitores são mulheres e a gente só tem 15% de participação feminina. Então as mulheres votam nos homens, né? Então, assim, ou as mulheres ou não votam ou votam nos Eu homens. voto nos Então, é homens. isso, elas também não estão representadas. Me questiono muito isso, assim. Elas não se sentem representadas pelas mulheres que estão aí. Então, o que que as candidatas estão passando para as pessoas? O que que elas estão falando? A minha campanha, né? Enfim, agora eu parei de trabalhar, tô me dedicando exclusivamente à campanha, mas em 2018 eu nem parava. Eu tava com um filho pequeno, eu sou mãe do João, de 5 anos, da Gabriela, de 1 ano. Em 2018 eu fazia campanha amamentando e agora eu tô fazendo campanha amamentando de novo, né? Que eu brinco que a cada 4 anos eu arrumo um neném para fazer campanha amamentando. Mas assim, o que eu percebo de feedback no meu Instagram, assim, nas redes, quando eu me posto, tipo, com as crianças na rua panfletando ou fazendo mil coisas e ao mesmo tempo chegando em casa, ou saindo de manhã com os meus filhos ali no Instagram, as pessoas me comentam assim, que elas se sentem representadas. Quer dizer, é aquela mãe, não é uma mãe que quer, sabe, mais direitos e mais isso, e mais Estado, mais Estado e mais mimimi. Elas olham e falam, caraca, você é uma pessoa normal, que também tem que sair para trabalhar. A gente brinca que tem aquela famosa culpa materna. Tudo o que você faz de perfeito para os seus filhos, tá sempre ali um dever de casa que ficou faltando para fazer, uma atenção que você não deu ali. A mãe que trabalha passa por isso. Eu vejo muito isso nas minhas eleitoras, sabe? As pessoas que têm mulheres normais, que trabalham igual, que entregam, que dão resultado na vida profissional, mas que ao mesmo tempo também estão ali com os filhos. E eu acho que esse é o tipo de candidata, assim, que muitas mulheres estão buscando, e acho que as mulheres estão com uma pauta muito voltada, assim, para uma, não sei, uma pauta um pouco mais, vamos dizer assim, são diferentes das minhas pautas, assim, muito mais direitos e menos deveres e obrigações, eu acho. Entendi. De 2018 para cá, você tem sentido um aumento dessa participação feminina? Qual que é a sua percepção disso? Você Olha, está acompanhando de dentro o processo uma no coisa novo? melhor, assim, de ânimo esse ano. Acho que as pessoas estão. A gente teve em 2018 uma renovação, a maior renovação do Congresso, né? Depois da redemocratização. E a gente mudou 6 por meia dúzia. A gente tem orçamento secreto, a gente tem práticas até que antigamente eram por baixo do pano, então viraram institucionalizadas. Então as pessoas partiram, da minha pauta é muito de corrupção, as pessoas partiram do pressuposto que a corrupção ela já é uma coisa enraizada na sociedade que você não vai conseguir mudar. O eleitor esse ano está muito mais preocupado em como é que você recupera a economia pós-pandemia do que com como a gente muda essas velhas práticas. Então isso criou eu sinto muito isso, assim, o eleitor está muito não querendo ouvir falar de política, não querendo ouvir falar. E eu acho que as mulheres mais ainda. Acho que muito de eu decidir ser candidata esse ano foi por causa disso. Eu não queria, eu comecei ajudando na campanha do Paulo Ganimi, que né, fez campanha comigo em 2018, um grande amigo, com ele me incentivando, vai, vai, vai. Falei, com outro filho pequeno não vou. Mas eu me sinto, como mãe, na obrigação de deixar alguma coisa para os meus filhos. Eu acho que a gente está no momento mais polarizado da história, onde isso que a gente está falando, que as pessoas não querem ouvir falar de política. Como é que daqui a um tempo eu vou olhar para os meus filhos e falar, eu sou cientista política, sou filiada a um partido político, eu sou super engajada na política e não dei a cara a tapa. Eu não estava ali dando exemplo ou criando as coisas que eu, né, tipo, tentando construir isso aqui que eu estou tentando passar para os meus filhos, os valores, ou se envolvam, ou participem, se eu mesma não faço. Acho que é esse momento, assim, tô tentando aqui nesse momento, acho que é só o cidadão é o agente de mudança, né? Nesse momento, sou eu que estou aqui dando a cara a tapa, mas eu gostaria de influenciar outras pessoas para virem, para participar. Até porque, por não ser um projeto, o Partido Novo não tem um projeto de poder, eu acredito que todos os integrantes, né, todos nós, tanto os dirigentes quanto os candidatos, ninguém tem um projeto pessoal de poder, né? A gente tem a vontade de sair da reclamação, da inação para ação, né? Fazer alguma coisa. E você vê até candidatos que teoricamente não teriam chance, a pessoa dá a cara a tapa mesmo, dá a cara a bater. E, pô, eu estou fazendo o meu papel, estou fazendo a minha parte, espero muito que dê certo, né? Nosso raciocínio é esse. Sempre para tentar Assim, um por outro país lado, melhor. do Partido Novo, né? É diferente, né? O pessoal é engajado, o pessoal que acredita mesmo, que quer ser esse agente da mudança. Isso a gente ainda tem, a gente ainda tem esses multiplicadores, isso é muito legal no Novo, a gente usa recurso público. Todo mundo pergunta como é que vocês fazem campanha sem dinheiro? É claro que é muito mais desafiador.
campanha de todo mundo do Novo é muito mais enxuta, né? Meu gasto é um décimo Uhum. de um deputado federal com outro partido que tem a chance. Mas, por outro lado, a gente tem isso. As pessoas entram no Instagram e porque elas simplesmente entraram no site do Novo ou buscaram um candidato do Novo e me acharam, elas já entram no meu Instagram se apresentando, falando quantos votos arrumou. Carol, sou eleitora aqui de Volta Redonda, de Barra Mansa, de onde for. Já arrumei 20 votos, 15 votos. Isso é muito legal, isso é muito gratificante. A gente que está aqui do outro lado. É muito gratificante no sentido de que, cara, faz sentido isso que a gente está fazendo, sabe? De tentar plantar essa sementinha para tentar moralizar a política, para tentar fazer as coisas diferentes. Acho que é completamente irracional você usar o fundo, você gastar dinheiro público com campanha, né, nessa magnitude que a gente está, principalmente, de 6 bi. Os preços estão extremamente inflacionados. Eu que fiz campanha em 2018. Fazer um vídeo hoje custa 4 vezes mais. Por quê? Porque estão todos os profissionais que lidam com política, estão todo mundo trabalhando. Está com muito dinheiro por aí rodando. Então está tudo muito inflacionado. E, É, e eles é, têm muita verba, né? A gente não tem, o problema é esse. A gente compete com eles. Em 2018, a gente tinha uma vantagem que não era tão difundido, né? A campanha pelas mídias sociais. Então, o algoritmo ele ainda entregava mais com menos, né? Com valor menor. Hoje, como tem muito dinheiro rodando e muita gente jogando muito dinheiro público, né? o algoritmo do Facebook ele te boicota o tempo inteiro. Boicota demais, boicota demais. Uma campanha de deputado federal, em média, tradicional, quanto que custa, Carol? Você tem essa noção? Eu tenho até um post aqui no Instagram sobre isso, dos maiores candidatos que receberam bastante do fundo, estão com 2 milhões, 2 milhões e meio. Isso de ali declarado, né? É brincadeira, né? O que está acontecendo com o fundão, na verdade, a gente fala que é a festa da democracia, eu brinco que para essa festa eu não tenho nem roupa. Porque, na verdade, as pessoas têm essa falsa ilusão de que você vai distribuir igualitariamente esse fundo. Todo mundo que é candidato tem direito. Na verdade, não é nem um pouco assim. Esse fundo é distribuído completamente discricionário pelo presidente do partido. Quem recebe são sempre os mesmos, são sempre os cabeças de chapa do partido. Quem está se candidatando pela primeira vez não recebe nada. Então, na verdade, o que você está fazendo é fomentando mais do mesmo. Você está piorando o processo democrático, porque você está fortalecendo o poder daqueles que já têm a máquina pública na mão e enfraquecendo os menores que teriam chance de fazer uma campanha legal se tivessem um pouquinho de fundo. Isso é muito importante a gente falar, porque o Novo é o único partido que não sofre esse efeito. A gente tem também tenho um vídeo aqui sobre isso, falando da barriga do peixe, da cabeça do peixe e da cauda do peixe, né? O que é isso? A gente tem o voto, ele vai sempre para o partido, ele não é para o deputado que você votou. Então, quer dizer, você votou na Carol Esponza, se ela não for eleita, o cabeça de chapa mais votado daquele partido vai pegar os meus votos, o voto que o meu eleitor deu para mim, e vai usar para ele ser eleito. A gente tem um coeficiente eleitoral, que a gente divide a quantidade dos votantes pelo número de cadeiras. Para cada valor desse, que é o coeficiente eleitoral, a gente bota um deputado. Para deputado federal aqui no Rio, são 164 mil. Cada vez que o partido faz esse voto, bota um candidato. E aí a gente tem todos aqueles que vão somando, que vão fazendo menos votos. Como é que os partidos funcionam? Eles colocam o tiririca, eles colocam alguém ali, uma figura popular, que ele vai Padores de voto, né? quase tantos votos quanto cabeça de chapa ali, como o cara que a gente está falando do fundão, como o cara que recebe o dinheiro do fundão, mas não tanto para não ameaçar o cara, é tudo um cálculo eleitoral. Talvez você dê um pouquinho de dinheiro para esse cara que é uma celebridade, para que ele faça mais votos para subir o cara lá de cima. Mas o Novo é o único partido que não faz isso. Quer dizer, tá todo mundo igual, todo mundo sem fundo também, né? Todo mundo sem dinheiro. Mas a gente não, a gente dá essa possibilidade de novos entrantes, de pessoas que estão na política aí tentando, que num outro partido você não teria nem espaço, ou teria, você poderia ser candidato ali, mas você não vai receber nem um centavo. Quer dizer, é um efeito contrário ao efeito que a gente espera com esse aumento de fundão, né? A gente não. Que o que vendem para você como sendo a festa da democracia, é o efeito contrário. Acho que a maioria das pessoas que conhece o Partido Novo, ela sabe da situação toda, né? Que a gente não usa dinheiro público, nada disso. Mas eu acho que eles ainda ficam surpresos quando a gente fala o volume, né? Qual é o volume de dinheiro que está sendo injetado nessa campanha, próximo a 5 bilhões de reais. É uma Isso. coisa surreal. E é como É. você disse, 92%, se eu não me engano, salvo engano, 92% desse valor é para pessoas que já detêm cargo. Então, quem está entrando você acaba criando uma cláusula de barreira com dinheiro, é uma coisa Isso. incompreensível. E assim, é muito difícil de lutar contra a máquina. Eu viajei bastante com o Ganime pelo interior,
qualquer cidade pequena que a gente chega, assim, eu lembro que a gente se perdeu numa estradinha de uma cidade do município para outra, assim, uma estradinha pequenininha, tinha um cara lá com a bandeira do Cláudio Castro, sabe? Olha Parado. só. Tinha nem gente na rua, tinha um cara com a bandeira do Cláudio Castro. É uma máquina, assim, que como é que você compete com isso? Assim, é muito difícil, é muito difícil. A gente ainda tem a televisão, né? Com o Ganime acontece muito isso, a gente chega nos lugares que a gente acha que ninguém vai saber quem ele é. Ah, te vi na televisão, te vi na televisão. Isso ainda é legal, mas, enfim, é uma máquina rodando ao contrário do que a gente quer renovar. E o novo, isso é muito legal também, até linkando com a minha tese de mestrado. O novo, a gente é uma bancada muito pequena em Brasília, hoje somos 8, a nossa expectativa é no mínimo dobrar essa bancada, mas o espaço na mídia que a gente tem, proporcional à nossa bancada, é demais. Assim, a gente está sempre na mídia, geralmente sangrando, né? Geralmente a gente vota contra o piso da enfermagem, as pessoas não entendem, ou seja, o Novo está sempre contra medidas populistas, mesmo custando voto aquilo ali, porque é difícil de explicar aquilo Mas ali um para. sacrifício político tremendo, né? É. Mas o que é a função ali do Partido Novo? Em ciências políticas se chama whistleblower, que é o tocador do apito. É o cara que está ali fazendo barulho. Talvez a gente não consiga hoje implementar uma política pública que a gente gostaria, ou trazer uma mudança legislativa, por exemplo, fazer um projeto de lei que acabe com o fundão, mas a gente consegue trazer esse assunto, pautar esse assunto. Gente, olha só, isso aqui é imoral, não é legal, mas é imoral. As pessoas já ouviram falar disso pelo Partido Novo. E isso é assim com diversos assuntos. A gente tem vários, hoje, né, mandatários, não só federais como estaduais, enxugando a verba de gabinete para poder estar ali junto com o Partido Novo, ou fazendo campanha sem recurso público. A gente só tem 8 assessores lá em Brasília, a gente usa metade dos assessores que a gente tem direito. Esse trabalho de conscientização, de trazer para a população que as coisas podem ser feitas de uma forma diferente, porque os parlamentares do Novo, eles são os que mais entregam ali pelos rankings, né, de ranking dos políticos e outros rankings sérios. As 8 primeiras posições são os 8 deputados que a gente tem. Exato. E a gente pega com a metade dos assessores. Quer dizer, dá para fazer política pública de qualidade, baseada em fato, em evidência, com menos dinheiro e com mais respeito ao dinheiro do pagador de imposto, né, do contribuinte. É verdade. Carol, fala um pouquinho para mim da escola austríaca. Eu sei que você é pós-graduado em escola austríaca, é uma matéria que eu sou apaixonado. Bem fã. Confesso que me domina o coração, acho lindo. Pena que é tão pouco divulgado, né? Os economistas tradicionais não abordam tanto tempo. Eu fiz mestrado em Berlim, né? E eu nunca tinha escutado falar em nada disso, né? Tipo, fiz mestrado em políticas públicas, mas eu tive lá microeconomia, macroeconomia, 2 anos de economia no mestrado, estudei aqui na faculdade também. Eu nunca tinha escutado falar de Hayek e de Mises. E aí, é muito louco isso, porque no mestrado eu questionava muita coisa para os meus professores, assim, né? De todos. Né, esse meu mestrado é um centro de excelência em política pública na Alemanha, assim, um dos melhores da Europa. Meus professores eram fenomenais. E eu perguntava muito, assim, eu tinha uma coisa meio intuitiva, de que nada daquela quantidade de intervenção estatal funcionava. Eu trabalhei 1 ano para o governo da Alemanha, aqui em Brasília, numa agência de cooperação na combate à pobreza. E eu ganhei essa bolsa também para fazer esse trabalho, que eu deveria escrever minha tese de mestrado. E eu voltei. Foi aí que eu mudei minha tese, que eu fui pedir para. Peraí. Deu uma Falei um falhada, pouco? voltou já. Deixa eu repetir, então, que eu não sei o que cortou. Eu fui trabalhar para o governo da Alemanha, na área de combate à pobreza, para uma agência de cooperação técnica, Brasil-Alemanha. E eu voltei, eu deveria ter escrito a minha tese de mestrado sobre isso, sobre essa experiência. Eu voltei para o mestrado para terminar e falei, cara, aquilo ali não é nada do que eu quero para minha vida, não é nada do que eu acredito. Quanto mais eu via o governo se metendo na vida das pessoas, mais eu via que aquilo ali atrapalhava e que criava incentivos contrários. E aí foi que eu achei essa minha orientadora que eu fui fazer essa tese sobre práticas anticorrupção. Mas eu saí muito decepcionada. Até esses dias um eleitor entrou aqui no meu Instagram e perguntou: o que você fez na agência de cooperação técnica para combate à pobreza? Eu falei, sinceramente, nada. Vi nada. E é verdade, assim. Eu só fiquei ali vendo como o Estado atrapalhava a vida das pessoas e frustrada.
E aí eu tinha essa questão intuitiva de ir perguntando para as pessoas, gente, não é possível que não tenha um autor, um texto, uma evidência. Quando você começa a ler relatório de ONU, de Banco Mundial, de 40 anos de transferência de renda de países mais ricos para países mais pobres, de políticas econômicas intervencionistas, a conclusão de todos os relatórios oficiais, vocês podem entrar aí, Banco Mundial e ONU. As conclusões dos relatórios, dos estudos, são sempre catastróficas. Então, assim, como é que você segue fazendo aquilo ali? E nunca tinha um autor que falasse, gente, é só você deixar o privado e fazer sozinho, para de se meter na vida das pessoas. E aí eu comecei a ler Hayek, Mises, assim, eu recomendo muito. Você lê Hayek, você lê Mises, a sua cabeça nunca mais volta para o mesmo lugar, assim, nunca mais. Não é uma leitura fácil, né? Hayek tem mais de 100 anos, mas se você fala isso, tipo, eu tinha isso intuitivamente, eu tinha isso, né, eu tenho esse escritório de registro de produto na Anvisa, eu tô há 25 anos assessorando grandes empresas a como você sobrevive o manicômio, o regulatório tributário que você tem no Brasil hoje, e o que eu mais vejo, eu tenho clientes que estão no mundo inteiro, assim, empresas multinacionais, quando chega aqui no escritório eu falo, ai, que legal que essa marca vem, e aí a marca fica aqui um ano e sai, porque não aguenta, não consegue sobreviver, tá em todo mundo, tem lucro em todos os países, a gente, por exemplo, cosmético, que é uma área que eu faço muito, com a Visa, eu tenho cliente que está em todos os países do mundo. A gente é o segundo maior mercado de cosméticos do mundo. Então, assim, na cabeça do empresário vir para cá e ter lucro, é o segundo maior mercado. E eles têm prejuízo, porque eles não conseguem com custo, tributo, frete, roubo de carga, todas essas questões, né, que a gente tem que sobreviver enquanto empresário aqui no Brasil. Você não luta para superar só a sua concorrência de mercado, né? Que seria o natural em qualquer mercado livre. Você tem cláusulas extras, né? Você, até com milícia você tem que lidar em certas coisas no Rio de Janeiro. Não, e aqui Carol, no Rio tem sempre um temperozinho a mais, né, de tudo. Tudo que você faz. Na minha área de Anvisa tem sempre uma legislação que atrapalha. Tipo, agora, esses dias teve uma legislação que você tinha que ter um rótulo dentro dos dizeres de rotulagem dos produtos, um dizer a mais. Como é que você faz, por exemplo, um batom? Primeiro que é pequenininho, como é que você coloca um dizer a mais ali? Segundo, como é que você etiqueta aquilo ali para vender no Brasil inteiro? Então, às vezes, começa a falar, então faz para o Rio. As pessoas não entendem que quanto mais você atrapalha a vida dos outros, mais você só perde. Você vai ter menos oferta, menos variedade de produto, ou você simplesmente quebra com o pequeno, você geralmente quebra com o pequeno, que é aquele que você está tentando proteger, né? tenta proteger e acaba sufocando, acabando com a concorrência, acabando com tudo. É o que o Estado geralmente faz, né? A escola austríaca, ela prega essa interferência mínima estatal. E é isso que eu queria te perguntar. O que você acha que são as funções do Estado para você? Isso é importante, né? Eu, Porque quando a gente fala em política, a pessoa já linka algum benefício, né? é, eu E nossa política é bem diferente. Eu sou bem cética, assim, do papel do Estado enquanto executor, não enquanto provedor. Acho que saúde pública, por exemplo, e educação é uma coisa que o Estado tem que sempre estar ali, mas ele não precisa ser ele. Uma das minhas pautas, por exemplo, de educação é voucher. Você não tem a menor necessidade de ter o Estado, ter a máquina estatal girando aquelas escolas. Você tem uma burocracia, o que você perde ali de dinheiro na burocracia entre o dinheiro do Estado e a ponta. Além disso, você tem o loteamento político das escolas, dos hospitais, de tudo aquilo que você tem que fornecer. Você pode ter o Estado simplesmente podendo um sistema, uma escola charter ou voucher, você contrata o privado e dá um valor, e o pai vai ter o direito de escolha. Se aquela escola pública não está entregando, você pega o dinheiro daquilo ali e o Estado paga para você botar seu filho numa privada. O custo já é muito menor do que o custo do aluno na escola pública. Até ontem o Pedro Duarte me mandou esse estudo que o gabinete dele fez. Eu ainda não tive tempo de postar sobre isso, mas ele fez um estudo do quanto custa um aluno em várias das escolas privadas e quanto custa nas escolas do município é muito menor. Então, assim, por que o município simplesmente não paga um voucher para que aquele aluno esteja na Para escola alguém que privada? saiba, para alguém que saiba fazer realmente isso, né? Alguém que tenha talento empresarial, né? Coisa que o Exatamente. Estado não tem e dificilmente vai ter em algum momento, porque não é uma premissa estatal e as pessoas geralmente que estão dentro da máquina, que estão nesses cargos, eles não são empreendedores, né? E Eu tava numa reunião até agora, hoje de manhã, enfim, com um empresário que ajuda muito ali nas escolas públicas e tal. E ele estava contando, por exemplo, no governo do Crivella, a quantidade de vezes que você trocou o secretário de educação. Porque não sei se vocês sabem, toda vez que você tem um secretário, o cara vai no teto do funcionalismo público, ele pode ficar um mês só como secretário. E aí ele pode sair e ele pega esse teto. Você depois, ele não perde. Se você foi secretário
você volta para sua função, você mantém o seu salário no cargo mais alto que você teve. E parece que o Crivella mudava o secretário de Educação a cada um mês, exatamente para poder lotear os cargos. Todo mundo recebeu o teto, né? Como é que você consegue fazer uma política séria de educação se você não consegue ter um secretário por mais de um mês? E, na verdade, ele trocava o secretário e ia trocando os abaixo também. Então, assim, isso tem uma interferência política. Você não consegue manter uma unidade, você não consegue ter nenhuma estrutura mínima para que administre as escolas do município. Eu acredito também nisso eu acho que além de ser mais barato, quando a privada ela é executora, além de ser bem menos oneroso, bem mais barato, é mais eficiente também. Até porque o lucro ele leva a gente a isso, né? A buscar sempre eficiência, sempre O lucro ele a otimização. nem só é que a gente escola austríaca é isso, né? O preço ele é um indicador, né? Indicador daquilo ali. A gente ajusta a economia, a oferta, a demanda de acordo com o preço. Da vez que você intervém no preço de alguma coisa, você fica sem referência, né? Se aquilo ali tá certo ou não. E a educação pública deixa de ser isso, aquele preço totalmente, né? É isso aí. Carol, só para a gente ir já encaminhando para as considerações finais, fala um pouquinho para a gente das suas propostas, o que você objetivamente queria deixar aí como uma mensagem final para o pessoal. Que a gente falou bastante aqui da minha tese de mestrado, das coisas que eu estudei sobre práticas anticorrupção. Com certeza a gente tem milhões hoje até vou subir um Twitter sobre isso, sobre projetos de lei, práticas que pode trazer para diminuir ali a máquina pública e diminuir as oportunidades de corrupção. Muito focado também em economia, de como a gente recupera a economia, de diminuir o tamanho do Estado, imposto, liberdade econômica, reforma administrativa, reforma tributária, para que você diminua o tamanho do Estado e deixe o empreendedor sobreviver. O poder fiscalizatório do Congresso é uma coisa que eu falo muito, e as pessoas não levam tanto em consideração isso, quando a nossa métrica no Brasil é o quê? Quantos projetos de lei aquele deputado tem? E, na verdade, aquele projeto de lei só serviu para engordar a máquina, só que você vê ele Uma apresentando... porcaria de um projeto, né? Tem sentido. Tá sem áudio, Carol. Carol. fazer isso. Tá travado? Peraí. Travou? Voltou agora. Voltou? Voltou. Muito você tá ali nas comissões e conseguir barrar esses projetos ruins é sensacional. E educação, que eu acho que a gente gasta muito mal, o PIB, né? Proporcionalmente ao PIB, a gente gasta mais do que os países da OCDE, a gente entrega uma das piores educações do mundo. Acho que o gasto está muito concentrado no ensino superior e pouco na educação básica, creche, né? Educação básica mesmo, que poderia estar sendo feita por voucher ou por uma administração privada. Entendi. Carol, como que tá indo a vaquinha? Tá conseguindo arrecadar A gente bastante? tá do Rio depois de um dos secretários do PAS, que acho que enfim, tá com campanha de governador, investimento privado e público, tá com mais de 1 milhão no fundão e mais de 1 milhão de investimento. Fora ele, minha vaquinha é maior do Rio. Tô com um engajamento super bom também, tem mais de 210 doadores e tô bem feliz. Tá ajudando vários candidatos aí a deputado estadual também, né? Isso é muito bacana. Várias dobradinhas aí pelo estado afora. A gente de fato joga junto. Acho que a nominata tem que estar forte como um todo, senão não faz o menor sentido estar ali. Então tô tentando ali ver como é que a gente faz para estar todo mundo junto e a gente botar cada vez mais cadeiras. Isso aqui é um projeto coletivo, a gente não vai a lugar nenhum sem nossos voluntários, sem dinheiro, sem voluntário, sem apoiar todo mundo para que a gente consiga, né, levar a ideia para mais pessoas. É um projeto de médio e longo prazo, mas que eu sou muito confiante, eu sou muito fã assim, das ideias do Partido Novo. Você quer deixar qual que é a sua vaquinha, a sua CNPJ? apoia.org /Carol Esponza. Legal. Vou deixar aqui depois nos comentários da live, vai ficar gravada, né? Depois eu vou publicar, se você permitir, também no nosso YouTube, na página do partido. Claro. E o seu número, Carol, qual que é?
3001. 3001. Isso. Carol Esponza, obrigado pelo seu tempo. Precisando de qualquer coisa aqui na região sul-fluminense, eu estou à disposição. Eu já tive aí, né? Mas quem sabe dá tempo. É que agora, correria de campanha, a gente vai nos lugares e não consegue voltar, porque o pessoal não faz ideia, assim, do tamanho do que é um trabalho de campanha, assim, pra gente, né? Que eu escrevo, principalmente, eu escrevo todos os meus conteúdos, eu gosto de responder a todo mundo. Não, vira e mexe, entra alguém no meu WhatsApp, essa é a equipe da Carol Esponza. Não, essa é a própria Carol Esponza, a minha própria equipe. É ela mesma. É ela mesma. Hoje eu Eu brinquei sou com R30 Barra Mansa aqui no interior do Oi? Rio. Oi? Eu sou R30 de Barra Mansa aqui no interior do Rio, mas estou junto com os R30 aqui da região sul-fluminense, que é o Evandro em Volta Redonda e o Silas em Resende. A gente está à disposição aí para o que você precisar e pode contar com a gente. Você já tem meus contatos. Muito obrigada. Vamos ver que vai dar certo. Já deu certo. Desejo uma boa campanha para você e que dê tudo certo. Obrigada, gente. Beijo, Rafa. Tchau, tchau, Carol. Obrigado.